Olá, bem-vindos à nossa Intro Lesson. Eu sou o Jimmy e estarei com vocês durante todo esse curso. Tudo que você deve fazer é seguir as minhas regras. Regras, sim. Para se aprender uma língua, assim como para se jogar um jogo, é preciso ter regras. Já pensou por que umas pessoas falham em aprender uma língua e outras têm sucesso? Pois é, são regras. Regras são imutáveis. E aqui nós vamos aprender algumas delas. Nessa intro lesson, nós vamos conversar um pouquinho sobre as formações básicas e eu vou te mostrar e te contar um segredo. O primeiro segredo é o segredo 90%. Todo mundo sempre te diz, não pense em português. Você tem que pensar na língua X, no caso. Você tem que pensar em inglês para falar em inglês. Mas quando você não tem nada para tirar da sua cabeça pensar em inglês. Sempre que alguém te disser isso, pense em inglês para falar em inglês, eu falo, se o segredo é esse, pense em japonês e vamos conversar. Você precisa de conteúdo para retirar algo. Não se tira água de um poço vazio. Mas a boa notícia é que tudo que você pensar em português, você pode dizer em inglês. E 90% das vezes vai dar certo. Apenas 10% vai ter uma tradução estranha. Mesmo esses 10%, tem umas regras por trás, onde a gente pode simplificar. Né? Um exemplo desses 10%. Nós temos algumas preposições. Por exemplo, a preposição after. Depois de. Em português, a gente fala depois de ir. A gente fala o after, né, o depois, mais a terminação ar, a terminação er, a terminação ir. Isso é assim que funciona em português. Só que em inglês, a gente vai usar simplesmente a terminação ing. O que eu vou chamar de forma 1 do verbo é a forma, por exemplo, go, going, então, depois de ir. After, going. Go é ir. Cozinhar, você deve conhecer, é cook. Depois de cozinhar, after cooking. Dirigir, after driving. Percebe que essa regra, por exemplo, ela não te traz uma tradução ao pé da letra. Eu não falo after to drive, que seria o ar, ir, em português, depois de trabalhar, depois de traduzir. Trabalhar, work. Depois de trabalhar, after working. Working. Ok. Então, sabendo da regra do 90%, nós vamos nos focar nos 90% e parar de pensar nesses 10% de erro. Porque mesmo esses 10% são explicáveis. Esses 10% praticamente se reduzem a 5%, o que sobe a nossa taxa de possíveis traduções para 95%. Vai sempre dar certo. Ou 95% das chances de darem certo. Eu sempre penso, mas eu não vou pensar em inglês nunca. Vai, na hora certa. Eu queria te mostrar esse pequeno detalhe do 95% você pode pensar. A primeira coisa que a gente vai ver é perceber que, da mesma forma que a gente não se dá conta de tudo, a gente esquece, a gente acha que, por exemplo, o espanhol é mais fácil do que o inglês. Tem gente que fala, mas eu consigo entender espanhol. Consegue sim, você é brasileiro, você é falante de português, seja de Portugal, seja de Angola ou algum país que fale o português. O espanhol é uma língua muito próxima ao português. Logo, não é um talento mágico seu de entender algo de espanhol ou muita coisa de espanhol. Você sabia que o inglês também tem isso? 50% do inglês, isso com um dado aproximado, 50% do inglês tem a mesma origem que o português, que é o latim. Então tem muita palavra parecida ou idêntica. Antes de mais nada, eu vou te passar essas palavras para a gente começar a pegar o ritmo. A palavra em inglês, com acento, uma educador um pouco diferente,
tá? É o é de é possível. Como aqui, it's possible. Aqui mesmo você pode ver. It is possible. O é, em inglês, é simplesmente it's. É. Isso é em inglês. Eu não vou dizer is. Eu preciso dizer um it. Porque detalhes gramaticais que não vão fazer a menor diferença na sua vida. Vamos passar com as palavras que são idênticas. Por exemplo, a palavra popular. Popular. É popular. It's popular. A gente adapta um pouquinho. It's popular. It's popular. É ideal. Ideal é uma palavra idêntica. Só que a pronúncia vai ser I. Ideal. It's ideal. A palavra para uma é a. Por exemplo, um rádio. A radio. Mesma palavra. It's a radio. Então nós temos aqui. It's é popular. It's popular. É popular. É ideal. It's ideal. É um rádio. It's a radio. Se eu falar, é um ator. It's an actor. O A vai virar an. Eu vou tirar o actor para não te confundir, mas tem um an aí, hein? Lembra desse an. It's a hotel. É um hotel. Então, olha quantas palavras que a gente já sabe. A palavra para central. It's a central. It's popular. It's ideal. It's a radio. It's a hotel. It's a central. It's a restaurant. A restaurant. A pronúncia é um pouco diferente. It's a restaurant. O que eu disse está errado aqui? It's a restaurant. Fiz errado. It's a restaurant. Yeah, it's a restaurant. Então a gente consegue fazer várias coisas, com muita coisa ou com pouca coisa. A ideia básica aqui, e nesse primeiro momento eu quero que você se foque na palavra it's. It's. Tá aqui. It's. Ele não deixou eu não, hein? It's. É. E é popular? It's popular. É ideal? It's ideal. É um rádio. It's a radio. É um hotel. It's a hotel. É uma central. It's a central. É um restaurante. It's a restaurant. E é uma palavra que vamos precisar de falar dela agora. It's a music. It's a music. It's a music. It's Mozart. É Mozart. Você será convidado a ouvir antes das suas aulas, depois das suas aulas e algumas vezes durante as suas aulas, Mozart. Nós vamos trabalhar com o chamado efeito Mozart, que a gente vai falar um pouco mais dele. It's, olha só, até a palavra. It's, o nome aqui é The Mozart Effect. Efeito. It's the Mozart Effect. O efeito Mozart faz com que as informações entrem mais facilmente em seu cérebro e você consiga absorver. Acredite ou não, não vai te custar nada. Se você quiser saber mais, procura o efeito Mozart. Esses elementos que nós vamos usar, e por essa aula de hoje eu quero a palavra it e aquelas palavras parecidas. Eu vou te contar mais algumas por interesse. President,
It's a president. Eu tenho a palavra it's a dentist. Dentist. Oh, pode ser também, it's a president, sure. It's a president, it's a dentist. E tem palavras que você já conhece em inglês e às vezes acaba não usando. Bom. Você sabe falar bom em inglês, não sabe? Good. Então, para dizer é bom, it's, dentist. And here, it's good. And it's good. It's good, the Mozart effect. It's popular, the Mozart effect. Percebe que há muitas palavras. Eu poderia passar aqui pelo menos meia hora te dando palavras que parecem, ou são muito parecidas, ou são iguais. Mas, atenção na mudança suave e sutil da pronúncia. Não é restaurante, it's restaurant. Não é popular, it's popular. It's popular. Like, it's popular. It's popular. It's a dentist. It's a dentist. It's good. It's good for you. É bom para você. Próxima aula, nós vamos falar sobre o for you. Para você. So, the next lesson. Lição. The next lesson. It's for you. So, it's for you, the next lesson, to be correct. It's for you, the next lesson. É para você a próxima aula. Vamos lá. Olha que gostoso. It's for... tá aqui já, ó. It's for you, the next lesson. Next, próxima. Olha só. Deixa eu apontar aqui, ó. É para você, botei você duas vezes, ó. O que sobra em inglês, vai sobrar em português também. É para você a próxima lição. It's for you the next lesson. Thank you very much and see you again next lesson because it's for you the next lesson. Watch it again. Assista de novo por 2 ou 3 vezes a este vídeo. Abraço. Tchau, tchau.